Fala, fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Você que tem dificuldade aí em matemática, que se arrasta de longa data nessa matéria, que acaba desanimando de fazer, por exemplo, o concurso do Colégio Naval ou da IPCAR por conta da dificuldade nessa disciplina, é aqui com a gente você vai conseguir destrinchar essa tua dificuldade, você vai conseguir deslanchar nessa matéria e fluir com bastante tranquilidade aí nos mais variados assuntos que são cobrados nesse tipo de conteúdo programático. Acompanhem a gente, sigam a gente no nosso canal. Meu nome é Leandro Gonçalves e junto com meu amigo Hugo Esquivel, nós criamos o Matemática Naval e EPICAR justamente para destrinchar a matemática para você que tem dificuldade nessa matéria e que sonha em ingressar para a área militar, que sonha em fazer o concurso para o Colégio Naval ou o concurso para a EPICAR, ok? A gente vem trabalhando aí com uma bateria de vídeos, né? Dentre elas, uma série que trata do melhor roteiro de estudos, né? Tanto no nível avançado quanto no nível iniciante, porque muita gente tem a verdadeira dificuldade, às vezes não é nem de estudar ou de estudar muito, mas tem a dificuldade de se organizar nos estudos. E quando eu falo de organização, como eu comentei em outros vídeos, eu não estou falando só da organização dos livros arrumadinhos e tudo mais. Eu estou falando da organização das pastas digitais, daqueles arquivos que você baixa. Daqui a pouco um colega te manda um PDF, um outro colega te manda um outro PDF, você não junta tudo num lugar só. Na hora que você quer estudar, você lembra que viu uma coisa muito bacana, uma resolução muito bacana de uma questão, mas você perde mais tempo procurando aonde você colocou essa resolução, seja no meio digital ou não, do que propriamente estudando essa resolução, né? Então a gente tem trazido aí uma bateria de vídeos para ensinar vocês com essa organização física, com essa organização digital, com essa organização desse sequenciamento de estudos, desse roteiro, né, dos tópicos. Às vezes, se você não estudar, ainda mais em matemática, que é uma verdadeira escada, ou seja, cada tópico depende do pré-requisito de outros tópicos anteriores. Se você não elencar esses tópicos da maneira adequada, né, não tiver ali, né, um suporte profissional ajudando você nesse sequenciamento, você acaba tropeçando, você acaba não tendo a mesma produtividade que poderia ou deveria ter. Então, nós vamos nesse vídeo começar tratando do quê? Vamos começar tratando ali de como organizo minha semana de estudos. E vamos deixar claro que organizar uma semana de estudos, a gente vai fazer um apanhado geral, um apanhado macro, mas isso muda em diversos detalhes de uma pessoa para outra. Na maioria das vezes, isso para cada pessoa, o dia, a programação de um dia da semana para outro já muda também significativamente, né? Os horários nos colégios acaba que não são iguais em todos os dias. Tem algumas pessoas que só estudam na parte da manhã, mas tem pessoas que estudam ali todas as manhãs e algumas tardes, né? Tem pessoas que estudam na parte da tarde, mas tem que fazer uma complementação em determinada manhã. Às vezes entra mais cedo, às vezes sai mais tarde do colégio num determinado dia. A própria programação do colégio, não só do horário de entrada ou saída, às vezes você naquela semana você vai ter um teste que é muito difícil ou um trabalho mais pesado para entregar. E aí você, mesmo que você tenha a tarde anterior, né, a tarde do dia anterior livre, vamos supor que esse teste seja numa quarta-feira e você tem todas as tardes de terça-feira livres. Mas a tarde da terça, que será a véspera desse teste, muitas das vezes para você não vai ser livre, para você manter a tua programação de estudos de um curso, de um preparatório, né, a tua programação de estudos para um concurso. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado, muito bem planejado, né? Não adianta, né, como a gente está vendo aí na imagem, eu estar meditando, tá zen, realmente isso é fundamental. Não adianta você entrar numa pilha de nervos e querer estudar tudo a todo tempo. Na verdade, o primeiro caminho, e a gente bateu muito nessa tecla no vídeo anterior, é você
tentar se organizar. Ah, mas eu vou perder muito tempo me organizando. Você recupera de sobra esse tempo do que você ficar batendo cabeça em não sabe onde está um material, não sabe qual é a sequência ideal para você estudar. Às vezes você tem um final de semana inteiro livre para estudar, mas você vai acabar estudando de maneira tão embolada ou vai acabar perdendo tanto tempo procurando material ou tentando decidir a melhor forma ou o melhor conteúdo, que você não vai ter um bom aproveito, você não vai render. Durante a semana vai ficar mais difícil ainda por conta da rotina do dia a dia. No outro final de semana você vai vivenciar a mesma dificuldade. Então, vale a pena eu perder um final de semana inteiro debruçado nessa organização? Com toda certeza. Com toda certeza que vale. Tá bom? Então, vamos começar aí falando de como é que eu vou organizar a minha semana de estudos. Então, vamos seguir um pouquinho aqui. A gente tem o nosso calendário, né, a ser seguido, mas veja lá, eu trouxe aí 4 itens que são importantíssimos. Horários diferentes de cada dia da semana. Já debatemos, mas vamos trazer aqui como a gente já sabe que isso é uma dor, que isso é um problema, isso é uma dificuldade e que assola, se não a integralidade das pessoas, né, assola bastante gente. Só que aí vamos começar já a discutir em cima desse item, propondo soluções. E vou dizer, na verdade, isso que é dificuldade para alguns, para outros se torna solução. Ao invés de você olhar que na tarde de quarta você tem uma aula extra, olha que na tarde de terça você tem um tempo livre. Então, já vamos começar. A primeira coisa é você começar a enxergar as coisas, esses quesitos, de uma maneira um pouco mais positiva, né? Ao invés de eu ficar ali triste porque eu não tenho tempo, não tenho todo o tempo livre, eu olho para o tempo que eu tenho livre e tento ver como focar de maneira melhor sequenciada, melhor organizada dentro desse tempo livre. E um detalhe, não pensem que vocês começarem a fazer algo com pressa vai gerar mais tempo livre para vocês. Se isso acontecer, talvez gere ali o lucro de mais alguns minutos, mas não são minutos produtivos. Porque tua cabeça começa a ficar numa correria tão grande que você não consegue se concentrar nesses minutos a mais que você acha que está conseguindo ganhar, e te garanto que são poucos, e você perde a concentração e o devido sequenciamento também no horário que você já teria se não estivesse fazendo as coisas com pressa. Então, quer aprender a ganhar tempo? Não é a pressa, é a organização. Aí você começa a otimizar o teu tempo, o teu poder de absorção nos estudos começa a aumentar consideravelmente. Então, às vezes, um estudo de 2 horas, você começa a render muito mais, porque está com o material organizado, está com a sequência dos conteúdos bem definidas, e você também, o teu cérebro está processando melhor todas as informações. Perfeito? Então, primeiro passo é você pegar, e aí cada um precisa fazer o seu, mas pode contar com a gente, coloquem aí nos comentários quem já faz, se quiser colocar como faz e precisa da nossa ajuda para detalhar algo a mais, coloquem nos comentários e a gente ajuda vocês. Primeira coisa é você mapear o teu dia a dia, né? A tua semana. O teu horário tende a repetir de uma maneira muito mais intensa, semana a semana, do que dia a dia. Então, dá uma mapeada, verifica o que é que você trabalha de maneira mais enfática na segunda-feira, quais são os teus tipos de aula, quais são as matérias, né? Quais são as atividades que você faz. Você tem a tarde livre de segunda-feira, você tem a noite livre de segunda-feira. Então, começa a mapear tudo isso daí. Começa a montar mesmo uma tabelinha, né? Monta ali uma tabelinha, né, com 7 colunas, uma para cada dia da semana. Vamos focar nas 5 primeiras ali, de seus dias úteis de segunda a sexta, e divide essa tabela, num primeiro momento, em manhã, tarde e noite.
né? Ah, eu posso subdividir em horários? Pode, até deve. Mas num primeiro momento, se você tentar detalhar de maneira extrema, isso só vai te trazer complicação. Então você precisa fazer uma organização, mas você precisa lembrar que essa organização não é a organização definitiva. Ah, mas então para que serve? Serve porque ela já vai ajudar no teu rendimento na primeira semana e vai te ajudar a fornecer algumas métricas para que você mesmo analise e teça modificações de melhoria para a segunda semana. E aí vai um conselho. Toda semana você deve tirar um tempinho, né, para melhorar a tabela organizacional da semana anterior. Ah, mas aí você falou de organizar num primeiro momento, mas aí toda semana tirar esse momento, eu vou perder muito tempo. Mas, gente, vocês vão começar a se organizar cada vez melhor e perder menos tempo para isso, porque a confecção da primeira tabela é que dá muito trabalho. As demais, você consegue produzir elas de boa. Você consegue trabalhar com elas de uma maneira mais facilitada. Então, as demais, você vai fazer alguns ajustes, você vai acabar gastando ali 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, em fazer alguns ajustes numa tabela que já vai estar pronta, né, da primeira semana, e que são itens que você percebeu que você pode inserir ali uma determinada melhoria. Que melhorias seriam essas? Por exemplo, você botou para estudar uma matéria na tarde de segunda-feira, vamos supor que você tenha essa tarde livre, que é totalmente descoordenada, desencadeada das matérias que você estudou ao longo daquela manhã, tá? Seja num curso, seja no colégio. Mas o conteúdo programático é diferente do que você está vendo no colégio do que você está vendo no curso. Você já começa a precisar aproximar isso daí. Pelo menos para que em determinados assuntos o que você vai estudar para uma coisa já sirva para outra. Então, por exemplo, se ainda mais na área de exatas, né, que ajuda muito, se você viu uma determinada matéria de matemática na segunda-feira de manhã no colégio, o ideal é que na segunda-feira à tarde você tire para estudar matemática para o concurso, porque você vai seguir, você vai se alinhar com algo que vai te ajudar no que você já viu no colégio e no que você precisa para o concurso. Mesmo que os assuntos sejam diferentes, com certeza vai ter algum emaranhamento entre eles. Tá? Tudo que você vê de base na matemática te ajuda com os quesitos subsequentes. Então, agora vamos, como nosso foco aqui é a matemática, agora vamos começar a falar de alguns assuntos, de alguns tópicos. Equações, por exemplo. Você está estudando no colégio funções. Você pode estar estudando, de repente, progressão aritmética, progressão geométrica. Mas você está tendo dificuldade lá porque, na verdade, às vezes não está tendo dificuldade no assunto progressão aritmética ou geométrica. Você está tendo dificuldade em alguns processos algébricos na hora de resolver aquelas equações. E aí a resolução dessas equações é um assunto extremamente clássico e recorrente nas provas do Colégio Naval e nas provas da EPICAR. Então, olha o quanto você ganha de chegar na segunda-feira à tarde e estudar matemática focando na base que vai te ajudar a deslanchar tanto na matéria do colégio quanto na matéria do concurso. Isso considerando que as matérias, que os tópicos sejam desalinhados. Tá? Eu estou pegando o pior cenário. Então, você com isso você ganha tempo porque você está estudando, gastando tempo uma única vez para algo que já vai te ajudar nos dois lados. Então, se tiver mais para frente um teste de progressão aritmética, você... Então, por exemplo, essa questão das equações, isso vai ajudar você nos dois lados. Então, se você tiver um teste, né, de progressão aritmética, você teria que estudar muito mais se você não tivesse dominando a parte básica ali das equações. Tá? Agora, claro que isso são coisas que às vezes o aluno ele não sabe exatamente sequenciar isso daí. Então, a nossa proposta é que você comece primeiro mapeando o que você tem de tempo livre.
tá? O que você tem de tempo livre e o que você pode suprimir também, focando um pouco mais no concurso. Porque, por exemplo, você tem que ver alguma prioridade. Não é que você deva parar, né, as coisas todas, mas se você malha numa academia que é muito distante, procura ver a possibilidade de você tentar aproximar isso um pouquinho mais da tua residência, buscando qualidade, claro, mas aproximar isso um pouquinho mais, né, perdendo menos tempo de deslocamento. Você no meu colégio sempre tem um determinado tempo vago, um horário vago já alocado ali durante a semana. Se tiver esse horário vago, já procura no dia anterior preparar um material para você levar, né, para tirar proveito nesse horário vago. E horários soltos assim são muito produtivos para você fazer uma revisão de formulário, né? Então, quando você estiver estudando, por exemplo, a parte de geometria, aquela parte de áreas, né, é muito bacana você ir anotando ali algumas fórmulas, na parte de álgebra, alguns produtos notáveis, porque são coisas fáceis de serem revisadas, são coisas rápidas, mas que precisam estar sendo revisadas constantemente. Então, isso daí é fundamental, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos falar da magnitude das atividades da semana. Aí a gente já está entrando no detalhe do potencial de cada atividade. E aí a gente já comentou um pouquinho aqui sobre isso. Imagina, uma coisa é você ter todas as manhãs ocupadas com aula. Outra coisa é, em determinadas manhãs, em determinadas ocasiões, você terá um trabalho para entregar, você terá um trabalho para fazer, uma prova para realizar. E aí, isso vai te trazer uma demanda um pouco mais pesada, não só durante aquela manhã, né, que você já estaria ali voltado para uma determinada aula, mas no dia anterior, provavelmente na semana anterior. Então, são semanas que você precisa estar com isso muito bem equacionado para não deixar chegar no nível do tipo: poxa, agora eu estou desesperado com tal teste que vai ser semana que vem, eu vou focar tudo nesse teste, só quando passar esse teste eu volto a estudar para o meu concurso. E aí você para por uma semana e pode escrever que, se você fizer isso, significa que a tua organização não está adequada. Não estou dizendo que você não deva dar a devida importância ao teste. Mas se você chegou ao ponto de ter que parar tudo durante uma semana para aquilo, significa que você não vinha estudando adequadamente para aquele teste, para aquela matéria, talvez não viesse acompanhando adequadamente as aulas daquela matéria, talvez estivesse com um déficit no caderno, não estivesse copiando ali, né, os exercícios, a teoria que o professor estivesse passando sobre o assunto. E aí implica chegar próximo, chegar ali, né, faltando 2 dias, ou quem estuda com um pouco mais de antecedência ali, 2 semanas antes, e aí você para tudo só para focar nisso. Você acaba atrasando o teu estudo do curso, você acaba para o concurso, você acaba atrasando o estudo, inclusive, para as outras matérias do colégio. E qual é a consequência disso? Daqui a uma semana, quando você tiver um outro teste, você também parou tudo em relação àquela outra matéria, e aí você novamente vai fazer um hiato ali gigantesco de uma semana sem olhar para a matemática do teu concurso. Tá? Então, quando a gente trabalha uma organização, a gente tem que tentar nos organizar de uma maneira mais imediatista, né? Vendo ali o dia a dia, vendo aquela semana, mas ter a visão do mês, ter a visão do bimestre também, né? Para não chegar no período de provas bimestrais e eu paro com todo o meu estudo de matemática. Aí você nunca vai ter um bom rendimento, nem numa coisa, nem na outra, porque você vai ter picos, ora para uma coisa só para estudar outra e vice-versa. Isso é válido dentro dos próprios assuntos de matemática, né? A gente sabe que o nosso conteúdo programático vem subdividido ali em 3 áreas principais, que é a aritmética, a álgebra e a geometria. E aí é muito comum as perguntas do tipo: eu estudo toda a aritmética para depois começar a álgebra? Não, de forma nenhuma. Você deve estudar a aritmética, a álgebra e a geometria paralelamente.
não necessariamente tirando o mesmo dia para estudar as 3. Por quê? Se você estuda só aritmética, quando você começar a estudar álgebra, você vai passar muito tempo estudando álgebra, vai esquecer a parte de aritmética. E uma coisa depende da outra. Beleza, a mesma coisa vale para geometria. Ok. Mas se você também tentar a todo dia estudar as 3 partes, você fica com um pensamento muito picotado e acaba não rendendo, não evoluindo, não aprofundando, não progredindo em nenhuma das 3 áreas. Então, a matemática você deve estudá-la todos os dias. Vão ter dias que você vai ter como dedicar uma tarde inteira ali ao estudo, vão ter dias que você vai ter um tempo menor. Às vezes, sei lá, vai ter ali meia hora, 1 hora, mas já dá para você, se você tiver já com material separado, já dá para você fazer alguns exercícios, já dá para você fazer uma revisãozinha ali da teoria, ou, no pior de tudo ali, fazer uma revisãozinha do formulário, né, que você mesmo deve ir construindo, tá, à medida que você for estudando. Quando você está resolvendo exercícios no teu dia a dia, você deve estar com esse formulário do lado? Num primeiro momento, sim. Ah, mas aí eu vou estar colando, não estou treinando a memorização. Na verdade, quando você está com o formulário do lado e vai aplicando nos exercícios, você já está automaticamente treinando isso. E aí você treina de uma maneira mais tranquila e concentra maior esforço, não em tentar pensar se você não esqueceu nenhum detalhe daquela fórmula, e sim em entender a aplicação daquela fórmula, em interpretar o enunciado, ver se aquele enunciado pode ser melhor resolvido por aquela fórmula que você achava que seria, ou de repente, olhando ali no formulário, pode ter alguma outra fórmula que se encaixe melhor. Quer ver uma situação clássica nesse sentido? A fórmula mais clássica de área é aquela, né, de área de um triângulo, é aquela que a gente trabalha com base vezes a altura relativa àquela base, àquele lado, e divide por 2. Mas existem várias outras fórmulas que podem e devem ser trabalhadas. Inclusive, tem exercícios que, se você pensar só nessa fórmula, que é a mais convencional, né, a mais popularmente usada, principalmente em provas de colégio, você talvez não consiga resolver o exercício. E talvez não lembre dessas outras fórmulas. Ao invés de você estar se preocupando em esmiuçar, em detalhar ali o enunciado, você está focando só em tentar memorizar as fórmulas. Por isso, nesse primeiro momento, é fundamental você começar a montagem do formulário e, na hora que for fazer uma lista de exercício, uma bateria de exercícios, fica com o formulário do lado. Isso é bom, isso vale a pena, tá bom? Mas eu tenho que saber elas de cabeça lá para o concurso. Aos poucos, se você estiver praticando bastante exercício, você saber essas fórmulas vai ser uma consequência natural. Tá? E ainda assim que lá na frente você precise, eu quero dar uma memorizada e tal para não correr o risco, você vai fazer isso com muito mais facilidade. Vamos lembrar que, prioritariamente em matemática, eu não devo me preocupar com a memorização de nada, e sim com o entendimento, ok? E aí flui com tranquilidade. Beleza. As principais dificuldades, elas são muito subjetivas, mas as principais dificuldades, elas estão muito mais atreladas à tua necessidade de se organizar, tá? Do que aos conteúdos em si. Claro que tem gente que vai ter mais dificuldade num assunto do que em outro, diferente do colega, que às vezes tem mais facilidade naquele assunto, e aí já tem uma outra dificuldade maior num outro assunto diferente. Mas tudo isso é sanado de uma maneira tranquila, desde que, em primeiro lugar, você se organize e, em segundo lugar, você consiga sequenciar adequadamente ali os tópicos. E, por fim, claro, tenha paciência de trabalhar a base. Como assim? Imagine o seguinte: tem apostilas, vamos botar uma apostila ali que tenha 45 capítulos e divida as áreas, não necessariamente na mesma quantidade, mas vamos imaginar que sejam 15 para aritmética, 15 para álgebra, 15 para geometria. E aí você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai trabalhar aqueles capítulos de uma forma
Você vai trabalhar esses capítulos, né, sequenciando ali os assuntos, não só pela própria sequência que já está ali na apostila, mas a tua carga de exercício vão ter, por exemplo, áreas de álgebra, ali principalmente na parte de produtos notáveis, de fatoração, que se você buscar fazer todos os exercícios que tem em determinadas apostilas, isso é importante, eu não estou dizendo que você não deva fazer, só que você não deve tentar primeiro terminar toda aquela sequência para passar para um outro assunto, né? Até porque vai ser saudável você fazer os principais exercícios, pegar uma segurança bem legal, ter uma base muito boa para migrar para o próximo assunto, mas também se ver obrigado a voltar nos assuntos anteriores, ou refazendo ou revisando os exercícios já feitos, ou pegando ainda mais bagagem para conseguir fazer aqueles exercícios que você não tinha conseguido fazer num primeiro momento. Tá? Então, essa questão de elencar as principais dificuldades, elas vão mudando, mas você tem que ter uma base ali bem engessada. Se você tem ali 15 capítulos de aritmética, não significa que imagine que eu vá dividir um capítulo por semana. Então eu tenho que gastar 15 semanas. A divisão não é exatamente essa. Talvez você gaste um tempo maior nos capítulos iniciais e talvez os capítulos posteriores, mesmo envolvendo uma complexidade teoricamente maior, né, dos assuntos, talvez você trabalhe eles com mais facilidade se gastar mais tempo no básico. Agora, é claro, por que tem que ter toda a programação? Porque senão também você fica o resto da vida ali no básico e acaba não avançando, né? O que você não pode ter é a preocupação do tipo, eu estou estudando, mas ao mesmo tempo meu cérebro está aqui, está me perguntando, poxa, o quanto que falta, isso te gera uma ansiedade. E aí você não concentra naquele estudo, não rende, não produz, não evolui a tua aprendizagem. E aí você fica com pressa para ir para os próximos capítulos, porque ainda faltam muitos capítulos. E vai para o próximo capítulo sem grande aprendizagem. Se você já está com uma aprendizagem com pouco foco, né, nos capítulos iniciais, então você não está sabendo nem o básico e vai se embolar mais ainda, né, no avançado. Por isso, essa lógica, esse mapeamento de todo o ciclo é fundamental para que eu gaste o devido tempo com calma para aprender a minha base, mas também tenha um norte. Esse norte do tipo, será que eu estou muito atrasado nos meus estudos? E aí, quanto antes eu perceber isso, se eu analiso isso semana a semana, eu tenho chance de já no final de semana correr atrás e tentar botar a casa em ordem. E se eu estou correndo atrás do prejuízo de uma semana, eu não vou gastar tanto tempo, não vou ter tanto esforço para recuperar o que eu atrasei. O grande problema é que você pensa assim, pô, mas essa recuperação não está me demandando agora, porque a prova do concurso é lá na frente. E aí, esse final de semana está frio, vou ver uma TV, não, esse final de semana está calor, pô, vou ali jogar bola com os amigos, vou dar uma passeada, e aí você sempre vai ter desculpa. Acaba que a matéria que vai ser vista na semana seguinte, você já vai ter mais dificuldade. E aí no próximo final de semana já vai te dar mais preguiça, porque você tem que recuperar duas semanas. Sendo que a segunda você já foi com mais dificuldade ainda. Então percebam, gente, não é nada salutar, se a gente tivesse que atestar o que é extremamente negativo, né, para você fazer, para você realmente conseguir sucesso numa aprovação, é justamente esse acúmulo. E esse acúmulo se dá porque você não se organiza. E quando você não se organiza, quando você não monta um mapeamento geral, o que acontece? Às vezes nem você tem a dimensão do quanto você pode já estar atrasado. E aí você acha que está tudo fluindo muito bem, beleza? E aí isso, claro, tem tudo a ver aí com a pegada de disciplina e tópicos a serem focados, beleza? Gente, a gente vai parando por aqui.
mas coloquem aí para a gente e a gente vai ajudar vocês. Ah, eu entendi a linha de raciocínio, mas eu já tinha montado meu quadro de horário, minha organização de estudos dessa maneira. Traz para a gente, que pergunta aí para a gente que a gente ajuda. Se tiver alguma especificidade, algum detalhe que você ainda não conseguiu acertar. E também, né, para quem eu nunca montei isso, ainda não parei para fazer isso. Tenta dar uma parada essa semana, né, em algum momento ali livre ou numa noite e tal, tenta montar isso, nem que seja um rascunho. E se tiver dúvidas, coloca aí pra gente, coloca o esboço inicial que você começou a montar e a gente ajuda vocês, tá bom? Galera, é isso aí. Um grande abraço e continuem acompanhando aí para a gente ajudar vocês nessa aprovação.